O desafio em Espinho não havia nenhum evento base, âncora, como nas outras cidades. E o desafio foi encontrar um conceito a partir daquilo que são os recursos do território. E então resolvemos pegar naquilo que é mais específico daquela cidade, que é uma cartografia única, uma cidade que foi inventada, criada a régua e esquadro, e desafiar alguns artistas a criarem novas criações a partir dali. E nesse sentido lançámos este desafio à Ana Aragão, que ela pudesse olhar para a cidade, para aquilo que é cartografia, para aquilo que são as pessoas, para aquilo que são as histórias da própria cidade, para aquilo que é mais característico, e que pudesse desenvolver um conjunto de ilustrações a partir disto. Também referir um trabalho que foi feito a par com o trabalho da Ana Aragão com a DAM, em que eles pegaram nas ilustrações, nos vários quadros que a Ana fez, e os transformaram digitalmente. Depois, o outro desafio que lançámos foi ao João Martins, isto porque nos interessava trabalhar o lado do som e da música da cidade, porque também a história desta cidade está muito relacionada com a música, e lançámos o desafio ao João de fazer um mapeamento sonoro da cidade, mas através de um processo que pudesse envolver algumas comunidades, através de oficinas. Está habituado com o que é fazer muita festa. Ó chefe, o microfone. Estes dois projetos, tanto da Ana Aragão como do João, conviveram, isto é, foram apresentados em espaços privados, estabelecimentos comerciais da própria cidade de Espinho. E, portanto, houve aqui uma convocação que se fez tanto a comunidades que participaram nos processos artísticos, que isso também nos interessava, como também houve pessoas que acolheram projetos artísticos nos seus espaços. E quisemos aqui também poder ter uma outra experiência de pequenos concertos, que o público pudesse experimentar, ver pequenos concertos nestes espaços. Houve ainda outro projeto também no âmbito da nova criação, que foi um projeto também encomendado à da Video Connection, de videomapping. Este projeto partiu, ou pelo menos a nossa encomenda, partia da ideia de trabalhar a biografia da cidade e não a sua história. This morning we're going to start to work on some bits of music just for today. We will do different things in summer, and then this afternoon we will see how it works with the big team. Por outro lado, tivemos um projeto com o Tim Steiner, que envolveu a Academia de Música de Espinho. Para nós era evidente que teríamos que envolver a Academia de Música de Espinho pela importância que esta estrutura tem na cidade, e porque sempre foi muito evidente que, para além da cartografia, tínhamos que desenvolver um projeto na área da música. Este projeto, para além de ter envolvido estes alunos da Academia, depois teve uma participação importante
importante e interessante por parte de comunidades de Espinho. A ideia das cartografias sonoras resulta um bocado de todo o trabalho que eu estou a fazer já há bastante tempo, todo o trabalho que eu faço seja com comunidades, seja nos audiowalks, todas estas coisas. O objetivo fundamental é uma espécie de educação para a escuta, ou seja, o meu objetivo em qualquer um destes processos é sempre tentar fazer com que as pessoas, quer as pessoas que participam nos processos, quer as pessoas que usufruem dos objetos artísticos, pensem sobre o papel do som na construção do significado. O que está a ser feito aqui de Espinho estou a repetir o mesmo tipo de oficina para públicos diferentes. As oficinas têm duas partes, digamos assim. Há uma parte em que eu tento explicar porque é que faço isto, ou seja, porque é que faço estas recolhas e para que é que elas podem servir. Falo também das diferentes formas de captar o som. E neste caso concreto tentei focar bastante o trabalho em duas formas específicas de fazer recolhas e, portanto, as recolhas foram feitas nestas oficinas sempre com uma de duas estratégias. Por um lado, tenho um conjunto de gravações feitas, de gravações binaurais, e que eu pedi que fossem sempre feitas em percurso, ou seja, que as pessoas pensassem num percurso que para elas tivesse um significado específico e que fizessem uma gravação binaural desse percurso para poder ser possível reconstituir esse percurso através da audição com auscultadores. E como contraponto a esse registro faço a apresentação de uma outra forma de captar, que é feita com um gravador que tem 4 microfones e que grava em 4 faixas e, portanto, grava diretamente no formato em surround. Portanto, eu costumo dizer que esta gravação surround é uma espécie de fotografia panorâmica com muita profundidade de campo de um espaço específico e, portanto, o que é importante é escolher com cuidado o sítio que se vai captar e depois deixá-lo simplesmente existir. Leva lá a fumar! Sardinha de espinho, aquela está um cedo, está a fumar! É a avó do meu vizinho. Estas duas estratégias foram usadas na oficina com adultos. Na oficina com crianças acrescentei uma terceira componente, que é aquilo que eu chamo Polaroid, em que utilizo simplesmente um iPhone, portanto, um mecanismo de gravação muito rudimentar, que permite a captura de instantâneos, de coisas muito rápidas, e pus, por exemplo, as crianças da escola a entrevistar gente na feira e, portanto, a fazer gravações muito específicas e em que não é a forma, a plasticidade do som interessa menos do que o timing da questão. Vocês vão comprar um chapeuzinho, vocês andam aí com a música toda na maior. Estás a entrevistar, meu amor? Anda então, entrevista, meu filho. Elogios, que sei o que, amor? Aí a feira de Espinho é a melhor feira do país. Ah, meu amor,
apaixonado, olha, enfim. É tudo que nos vem à alma. Falta coisinha. Acho que já chega, obrigada. Olha, felicidades para a vossa entrevista, meus amores. Eu gravo. E depois há um trabalho também muito importante de preparação, que é de discussão sobre quais são os locais que podem ser acusticamente significativos em Espinho. Não sou eu que proponho, não sou eu que digo vamos gravar neste sítio, naquele sítio, no outro. O que eu faço é eu pergunto às pessoas quais são os sítios significativos. E o interesse de trabalhar com várias comunidades é precisamente o facto de que comunidades diferentes, idades diferentes, experiências de vida diferentes, relações diferentes com a cidade vão dar origem a mapas diferentes e a locais significativos diferentes. E, portanto, o meu mapa, digamos assim, é construído desta sobreposição de mapas que resulta naturalmente da experiência de trabalhar com gente diversa. Ainda hoje é assim. Isso eu não me lembro. Sei que, por exemplo, quando eu era canalha, a minha mãe dizia assim: olha, vai à Rua Bandeira Coelho. Era a 19. Era a Rua 19. Era a Rua 19. Mas havia muito poucas ruas que tinham nome. que era olha, essa e pouco vai mais. à Rua do Passeio Alegre. E, portanto, foram feitas essas duas oficinas. E esta que fizemos hoje com os utentes aqui da Santa Casa da Misericórdia chama-se uma oficina de memórias, porque o que interessa nesta oficina não é tanto que estas pessoas me deem indicações sobre, ou que façam gravações, ou que me deem indicações sobre o que eu deveria gravar, mas que partilhem comigo histórias que, de certa forma, me educam a mim e a quem for usufruir do objeto artístico relativamente a memórias, a possíveis memórias acústicas e que nos ajudam a projetar sobre o espaço em que estamos e sobre a realidade, sobre esta realidade que é construída pelas gravações sonoras do presente, ajuda-nos a projetar uma ficção do que é o passado. Por outro lado, acrescenta também uma questão que para mim é importante, que é poder sobrepor àquilo que são essencialmente gravações de caráter público, que são as que foram feitas pelas crianças na escola, pelos adultos nas ruas e nas praças e por aí adiante, poder acrescentar aquilo que é uma vertente eminentemente privada, que tem a ver com o testemunho subjetivo, biográfico, individual que cada uma destas pessoas partilha. No fim quase no fim deste processo, portanto, ainda a fazer à última oficina, que é um exercício muito experimental e muito exploratório, que vai ser um exercício de sonificação das cartografias sonoras já realizadas. E aquilo que vou propor aos jovens com quem vou trabalhar na banda de Silvalde é que façam, com a minha ajuda e com as minhas indicações, façam eles esse trabalho de análise destas gravações, ou seja, eu vou-lhes apresentar como partitura para exercícios de experimentação e de improvisação gravações de campo. Vou-lhes pedir, vou-lhes mostrar gravações de campo feitas na feira de Espinho e vou-lhes dizer, ok, agora vamos tocar isto. Portanto, vamos interpretar este bocado de som com os instrumentos, com as técnicas várias.
olhar para ver no mar, o vento livra a voz do vendaval que em mim vivia. O objetivo do meu trabalho foi fazer uma cartografia emocional da cidade, ou seja, uma cartografia que fugisse à cartografia oficial, no fundo, com as medidas objetivas, com tudo aquilo que podemos ler num mapa. O objetivo foi captar a experiência, foi transmitir através da ilustração, que é o meu meio de expressão, através do desenho, foi captar a cidade, mas também os seus aspectos vivenciais, os seus aspectos emocionais. Nesse sentido, tive que vir conhecer uma cidade que não é minha, portanto, tive que fazer muitas visitas, tive que falar com as pessoas, tive que fazer uma pesquisa, naturalmente, das tradições, do que é uma vida, do que é viver em Espinho. Interessa-me sobre tudo isso, no fundo, o meu olhar é de quem vem de fora e olha para uma cidade que não é sua, e nesse sentido descobrir o que é a vida daqui. Tive que viver um bocadinho também este ambiente. E a partir daí fui construindo, através dos meus desenhos, uma cartografia, portanto, um novo mapa daquilo que eu senti. Portanto, o meu maior instrumento acabou por ser a memória, acabou por ser os meus olhos, acabou por ser a minha experiência sensorial a todos os níveis, e eu acho que isso reflete no desenho. E acabei por construir 6 painéis, ou seja, um grande desenho que é a associação de 6 momentos da cidade. E esses 6 momentos da cidade têm a ver com a praia, com a zona dos pescadores, tem a ver com a praia, portanto, a situação balnear atual, não é? A praia cheia de gente, o movimento, tudo isso, o casino, não é? Que é um marco fundamental da cidade, a Câmara Municipal e toda esta zona mais oficial, se quisermos, da cidade, a feira, por exemplo, que é incontornável nesta vida de Espinho e que marca semanalmente um momento especial. Portanto, e no fundo foi associar tudo isso numa espécie de uma psicogeografia, em qualquer coisa que é meu e que eu verti, e que espero realmente que os outros também consigam conhecer a cidade através de outros olhos, portanto, descobrir a cidade de uma nova forma. E nós aqui a ver. Eu desenho muitas coisas sem referência à realidade, ou seja, grande parte do meu trabalho, dos meus desenhos e das minhas ilustrações são referentes a umas memórias já longínquas, ou seja, não tenho tanta referência à realidade como aqui. Portanto, aqui o desafio foi precisamente interpretar esta cidade, portanto, fazer um trabalho específico sobre uma cidade, portanto, algo que eu encontrei, portanto, que eu tive a oportunidade de viver e de sentir com o meu corpo e de percorrer.
E nesse sentido foi muito diferente, porque houve um exercício, e o mais importante nos desenhos para mim é conseguir construir uma imagem mental, e só depois é que eu consigo passar para o desenho, ou seja, só depois de eu construir as peças na minha cabeça, ainda não graficamente, mas no sentido das ideias, só depois é que eu consigo passar para o desenho. E aqui teve que haver esse exercício, ou seja, de construir primeiro todas as peças, construir uma imagem mental da cidade e só depois passar para um suporte gráfico, para um suporte bidimensional. Foi muito interessante porque tive que introduzir, por exemplo, figura humana, não é? Uma cidade não é nada sem as pessoas, a cidade naturalmente é feita pelas pessoas, é feita pelas histórias das pessoas, portanto interessou-me contar essas histórias das pessoas e por aí tive que colocar personagens que fui encontrando pela cidade, tive que ir introduzindo uma vida que eu achei muito importante e isso foi diferente do meu trabalho, que eu não costumo trabalhar tanto o lado figurativo, o lado humano. Há um lado muito interessante e que eu tive que comunicar muito com as pessoas naturalmente e tive que vir aqui explicar o que é que estava a fazer, muitas vezes até para pedir, por exemplo, para tirar fotografias, para ficar com os meus registros. E ao pedir para tirar fotografias tinha que explicar o que é que estava a fazer, tinha que explicar que depois ia fazer um desenho da cidade de Espinho. E nesse sentido é muito engraçado, é muito interessante depois ver a reação das pessoas, por exemplo, foi muito interessante ver, não se pode esquecer de pôr isto. A terceira prancha é muito importante em Espinho. O jornal, a notícia do jornal, ou aquele senhor que anda aí com uma cruz na testa, não sei, ou seja, há determinados pormenores que as pessoas sabem que eu não posso esquecer. E ao serem confrontadas no fundo, com este desafio, as pessoas tiveram que recorrer mentalmente, no fundo, selecionar o que lhes é importante na cidade para me transmitir. Portanto, esse lado é muito interessante, porque depois se descobre precisamente as histórias da cidade. É a partir dessa relação com as pessoas que eu consegui construir uma história que ficou, portanto, presente nos desenhos. Senão eu não conseguiria. Se eu tivesse chegado aqui e não tivesse falado com ninguém, comunicado com ninguém, seria completamente impossível, ou o desenho seria completamente diferente, tenho a certeza absoluta. O desenho não teria aqueles elementos que estão lá e que eu sei, ou espero pelo menos, que sejam importantes para as pessoas se reverem. Portanto, as pessoas olharem para o desenho e haver uma espécie tanto de espelho, no fundo, da pessoa se rever, como um desafio, ou seja, mas se calhar ela representou aquilo de outra maneira, portanto, no fundo que a pessoa se consiga rever e nesse sentido, pronto, é por isso mesmo que o desenho depois também vai estar espalhado pela cidade. Portanto, para promover esse encontro, e daí o título, portanto é uma cartografia desencontrada, no sentido em que eu tive que encontrar a cidade, a cartografia está desencontrada na cidade, portanto obriga precisamente esse percurso e essa descoberta dos vários momentos, e nesse sentido interpelar as pessoas.
music is it's a unique thing in culture in that it's one thing that can really bring people together in a matter of seconds. You could turn to an audience of 20, 100, 1,000, 100,000 people, and you can do this, and then the second time 100,000 people do that thing with you, all in unison. It's so quick to get people to do a shared statement, a shared performative thing. You can sing a phrase to 100,000 people and they will sing it back to you. One of the things that really excites me about being a musician is that power of music. I think music is part of the world because of its power to draw people together and have shared experiences. That's what I'm interested in as a musician. How can I make music that brings people together and draws on the uniqueness of that group of people at any time and place? And it's always different. It's always different. Here we are in Espinho, and Espinho has a particular feel, and the weather's a certain way, and the people have particular sounds and personalities, and it's so exciting. We make music that is about those people, for those people, by those people. It's a unique event. So my work is that it's to make music in a way that is the most powerful, the most meaningful, the most enjoyable, the most exciting for the time, the day, the place, the people. Espinho's a beautiful city. When you first come here, its beauty is not obvious. It doesn't shout at you saying, this is a great place. It's a little bit hidden and a little bit guarded, and that beauty lies in the spirit of the people and their individuality, and also some special things, you know, this notada that they have here, and we've been on the stage shouting notada, and everyone looks up and goes, hey, notada, 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 and you can see there's like real life here and real pride in a real kind of humble way, and it's lovely.
filho, um livro, um disco, uma árvore, dois amigos, dois umbigos unidos num chão de mar. 4 tempos, 4 ventos dentro de 4 paredes, debaixo de um céu de estrelas, a nossa cama de rede.